Olá! Continuando o nosso livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Segundo vídeo. Sobre as proposições da vitória e a derrota. Como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que o destruir. Captura seus soldados para conquistá-los e domina seus chefes. Em geral, dizia: pratica as artes marciais. Calcula a força de teus adversários. Faz com que percam o ânimo e a orientação, de maneira que, ainda estando intacto, o exército inimigo fique imprestável. Isso é ganhar sem violência. Se destruíres o exército inimigo e matares seus generais, assaltas suas defesas disparando, reúnes uma multidão e usurpas um território. Tudo isso é ganhar pela força. Coloquei hoje uns desenhozinhos do Star Wars para a gente continuar na arte da guerra. Vamos lá. Os guerreiros superiores atacam enquanto os inimigos estão projetando seus planos. Logo, desfazem suas alianças. Por isso, um grande imperador dizia: o que luta pela vitória frente a espadas nuas não é um bom general. A pior tática é atacar uma cidade. Assediar, encurralar uma cidade só se leva a cabo como último recurso. Emprega não menos de 3 meses em preparar teus artefatos e outros 3 para coordenar os recursos para teu assédio. Nunca se deve atacar por cólera e com pressa. É aconselhável tomar-se tempo na organização e coordenação do plano. Portanto, um verdadeiro mestre das artes marciais vence outras forças inimigas sem batalha. Conquista outras cidades sem assediá-las e destrói outros exércitos sem empregar muito tempo. Um mestre experiente nas artes marciais desfaz os planos dos inimigos, estropia suas relações e alianças, corta os mantimentos ou bloqueia seu caminho, vencendo mediante estas táticas sem necessidade de lutar. É imprescindível lutar contra todas as facções inimigas para obter uma vitória completa, de maneira que seu exército não fique aquartelado e o benefício seja total. Esta é a lei do assédio estratégico. A vitória completa se produz quando o exército não luta, a cidade não é assediada, a destruição não se prolonga durante muito tempo. E em cada caso, o inimigo é vencido pelo emprego da estratégia. Assim, pois, a regra da utilização da força é a seguinte: se as tuas forças são 10 vezes superiores às do adversário, cerca-o. Se são 5 vezes superiores, ataca-o. Se são 2 vezes superiores, divide-o. Se tuas forças são iguais em número, luta se te é possível. Se tuas forças são inferiores, mantém-se continuamente em guarda, pois a menor falha te acarretaria as piores consequências. Trata de manter-te ao abrigo e evita o quanto possível um enfrentamento aberto com ele. A prudência e a firmeza de um pequeno número de pessoas podem chegar a cansar e a dominar até grandes exércitos. Não sei se vocês lembram do filme 300. É bem isso, né? Eles eram um exército muito pequeno e eles venceram por estratégia. Este conselho se aplica nos casos em que todos os fatores são equivalentes. Se tuas forças estão em ordem, enquanto que as do inimigo estão imersas no caos, se tu e as tuas forças estão em ânimo e eles desmoralizados, então, mesmo que sejam mais numerosos, podes entrar em batalha.
Se teus soldados, as tuas forças, a tua estratégia e o teu valor são menores que os do teu adversário, então deves retirar-te e buscar outra alternativa. Em consequência, se o bando menor é obstinado, cai prisioneiro do bando maior. Isso quer dizer que se um pequeno exército não faz uma avaliação adequada do seu poder e se atreve a enfrentar uma grande potência, por mais que a sua defesa seja firme, inevitavelmente se converterá em conquistado. Se não podes ser forte, porém tampouco sabes ser débil, serás derrotado. Os generais são servidores do povo. Quando o seu serviço é completo, o povo é forte. Quando o seu serviço é defeituoso, o povo é débil. Assim, pois, existem 3 maneiras pelas quais um príncipe leva o exército ao desastre. Quando um príncipe, ignorando as ações, ordena avançar a seus exércitos ou retirar-se quando não devem fazê-lo. A isto se chama imobilizar o exército. Quando um príncipe ignora os assuntos militares, porém compartilha em pé de igualdade o mando do exército, os soldados acabam confusos. Quando o príncipe ignora como levar a cabo as manobras militares, porém compartilha por igual sua direção, os soldados estão vacilantes. Uma vez que os exércitos estão confusos e vacilantes, iniciam os problemas procedentes dos adversários. A isso se chama perder a vitória por transtornar o aspecto militar. Se tentas utilizar os métodos de um governo civil para dirigir uma operação militar, a operação será confusa. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas. Possuem tropas cujas categorias têm o mesmo objetivo. Enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos. Têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Estas 5 são as maneiras de conhecer o futuro vencedor. Falar que o príncipe seja o que dá as ordens em tudo é como o general solicitar permissão ao príncipe para poder apagar um fogo. Quando for autorizado, já não restam senão cinzas. Se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. Se não conheces os demais, porém, te conheces a ti mesmo, perderás uma batalha e ganharás outra. Se não conheces os demais, nem te conheces a ti mesmo, correrás perigo em cada batalha. Sob a medida, na disposição dos meios. Antigamente, os guerreiros especialistas se faziam a si mesmos invencíveis em primeiro lugar e depois aguardavam para descobrir a vulnerabilidade dos seus adversários. Fazeres-te invencível significa conheceres-te a ti mesmo. Aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer o outro. A invencibilidade está em ti mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Por isso, os guerreiros especialistas podem ser invencíveis, porém não podem fazer que seus adversários sejam vulneráveis. Se os adversários não têm ordem de batalha sobre o que informar-se, nem negligências ou falhas das quais aproveitar-se, como os podes vencer, ainda que estejam bem providos? Por isso, é pelo que se disse que a vitória pode ser percebida, porém não fabricada. A invencibilidade é uma questão de defesa, a vulnerabilidade uma questão de ataque. Enquanto não tenhas observado vulnerabilidades na ordem de batalha dos adversários,
Oculta a tua própria formação de ataque e prepara-te para ser invencível, com a finalidade de preservar-te. Quando os adversários têm ordens de batalha vulneráveis, é o momento de sair e atacá-los. A defesa é para tempos de escassez, o ataque para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra. Os especialistas em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu. Desta maneira, podem proteger-se e lograr a vitória total. Em situações de defesa, cala as vozes e elimina os cheiros, escondidos como fantasmas e espíritos sob terra, invisíveis para todo o mundo. Em situações de ataque, o teu movimento é rápido e o teu grito fulgurante, veloz como o trovão e o relâmpago, para que teus adversários não possam se preparar, mesmo que venham do céu. Prever a história, quando qualquer um pode conhecer, não constitui verdadeira destreza. Todos elogiam a vitória ganha em batalha, porém essa vitória não é realmente tão boa. Todos elogiam a vitória na batalha, porém o verdadeiramente desejável é poder ver o mundo do sutil e dar-se conta do mundo do oculto, até ao ponto de ser capaz de alcançar a vitória onde não existia a forma. Não se requer muita força para levantar um cabelo. Não é necessário ter uma vista aguda para ver o sol e a lua. Nem se necessita ter muito ouvido para escutar o retumbar do trovão. O que todos conhecem não se chama sabedoria. A vitória sobre os demais, obtida por meio da batalha, não se considera uma boa vitória. Antigamente, os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se só és capaz de assegurar a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma dura vitória. Se fores capaz de ver o sutil e de perceberes o oculto, e rompendo antes da ordem de batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Em consequência, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência ou sua bravura. Assim, pois, as vitórias que se ganham em batalha não são devidas à sorte. Essas vitórias não são casualidades, senão que são devidas a ter se situado previamente em posição de poder ganhar com seguridade, impondo-se sobre os que já tinham perdido em antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio. O mérito grande não se anuncia. Quando és capaz de ver o sutil, é fácil ganhar. Que tem isso de ver com a inteligência ou a bravura? Quando se resolvem os problemas antes que surjam, quem chama isso de inteligência? Quando há vitória sem batalha, quem fala de bravura? Assim, pois, os bons guerreiros tomam posição em um terreno no qual não podem perder e não passam por alto as condições que fazem seu adversário inclinar-se à derrota. Em consequência, um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Essa é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos. Os que utilizam boas armas cultivam o caminho e observam as leis. Assim, podem governar, prevalecendo sobre os corruptos. Servir-se da harmonia para desvanecer a oposição, não atacar um exército inocente, não fazer prisioneiros ou tomar saques por onde passa o exército, não cortar as árvores, nem contaminar os poços, limpar e purificar os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessas, não repetir os erros de uma civilização decadente. A tudo isso se chama o caminho e suas leis. Quando o exército está estritamente disciplinado,
até o ponto em que os soldados morreriam antes de desobedecer às ordens, e as recompensas e os castigos merecem confiança e estão bem estabelecidos, quando os chefes e oficiais são capazes de atuar dessa forma, podem vencer a um príncipe inimigo corrupto. As regras militares são 5: medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar às medições. Estas dão lugar às avaliações. As avaliações aos cálculos. Estes às comparações. E as comparações dão lugar às vitórias. Mediante comparações das dimensões, podes conhecer onde há vitória ou derrota. Em consequência, um exército vitorioso é como 1 quilo comparado a 1 grama. Um exército derrotado é como 1 grama comparado a 1 quilo. Quando o que ganha consegue que seu povo vá à batalha, como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água ao longo de um vale profundo, isso é uma questão de ordem de batalha. Quando a água se acumula em um vale profundo, ninguém pode medir a sua quantidade. O mesmo acontece quando a nossa defesa não mostra a sua forma. Quando se solta a água, ela se precipita para baixo, como uma torrente, de maneira tão irresistível como o nosso próprio ataque. Sobre a firmeza. A força é a energia acumulada, ou a que se percebe. Isso é muito mutável. Os especialistas são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles, e assim obter a vitória sem necessidade de exercer sua força. Governar sobre muitas pessoas, como se fossem poucas, é uma questão de dividi-las em grupos ou setores. É organização. Batalhar contra um grande número de tropas, como se fossem poucas, é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. Refere-se a conseguir uma percepção de força e poder na oposição. No campo de batalha, se refere às formações e bandeiras utilizadas para organizar as tropas e coordenar seus movimentos. Conseguir que o exército seja capaz de combater contra o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia e a heterodoxia não são elementos fixos, senão que se utilizam como um ciclo. Um imperador, que foi um famoso guerreiro e administrador, falava de manipular as percepções dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo, e depois atacar inesperadamente, combinando ambos métodos até convertê-lo em um, tornando-se quase assim indefinível para o inimigo. Que o efeito das forças seja como o de pedras arrojadas sobre ovos. É uma questão de cheio e vazio. Quando induzes os adversários a atacar-te em teu território, sua força sempre está vazia, em desvantagem. Enquanto que não competes no que são melhores, tua força sempre estará cheias. Atacar com o vazio contra o cheio é como atirar pedras sobre ovos. De certeza se quebram. Quando se inicia uma batalha de maneira direta, a vitória se ganha por surpresa. O ataque direto é ortodoxo. Um ataque indireto é heterodoxo. Só há 2 classes de ataques na batalha: o extraordinário por surpresa e o direto ordinário. Porém, suas variantes são inumeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam reciprocamente, como um círculo sem começo nem fim. Quem poderia esgotá-los? Quando a velocidade da água que flui
alcança o ponto em que se pode mover as pedras, esta é a força direta. Quando a velocidade e a manobrabilidade do falcão é tal que pode atacar e matar, isso é precisão. O mesmo ocorre com os guerreiros especialistas. Sua força é rápida, sua precisão certeira. Sua força é como disparar uma catapulta. Sua decisão é dar no objetivo previsto e causar o efeito esperado. A desordem chega da ordem. A covardia surge do valor. A debilidade brota da força. Se queres fingir desordem para convencer a teus adversários e distraí-los, primeiro tens que organizar a ordem, porque só então podes criar uma desordem artificial. Se queres fingir covardia para conhecer a estratégia dos adversários, primeiro tens que ser extremamente valente, porque só então podes atuar como tímido de maneira artificial. Se queres fingir debilidade para induzir a arrogância em teus inimigos, primeiros devem ser extremamente forte, porque só então podes pretender ser dócil. A ordem e a desordem são uma questão de organização. A covardia é uma questão de valentia e de ímpeto. A força e a debilidade são uma questão de formação na batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, percepção, inclusive o tímido se torna valente. Quando perde força do ímpeto, inclusive o valente se converte em tímido. Nada está fixado nas leis da guerra. Estas se desenvolvem sobre a base do ímpeto. Com astúcia, se pode antecipar e conseguir que os adversários se convençam a si mesmos como proceder e mover-se. Ajuda-os a caminhar pelo caminho que lhes traça. Faz mover-se os inimigos com a perspectiva do triunfo, para que caiam na emboscada. Os bons guerreiros buscam a efetividade na batalha a partir da força do ímpeto, percepção, e não dependem só da força de seus soldados. São capazes de escolher a melhor gente, empregá-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto logre seus objetivos. Quando há entusiasmo, convicção, ordem, organização, recursos, compromissos dos soldados, tens a força do ímpeto e o tímido é valoroso. Assim, é possível determinar os soldados por suas capacidades, habilidades e encomendar-lhes deveres e responsabilidades adequadas. O valente pode lutar, o cuidadoso pode fazer sentinela e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Cada qual é útil. Fazer que os soldados lutem, permitindo que a força do ímpeto faça seu trabalho, é como fazer rodar rocas. As rocas permanecem imóveis quando estão em um lugar plano, porém giram em um plano inclinado. Ficam fixas quando são quadradas, porém giram se são redondas. Portanto, quando se conduz os homens à batalha com astúcia, o impulso é como rocas redondas que se precipitam montanha abaixo. Esta é a força que produz a vitória. Terminamos mais um pouquinho. Próximo tópico vai ser sobre o cheio e o vazio. Vocês veem que tudo isso é relacionado também com os dias de hoje. Se você colocar esses ensinamentos em qualquer atividade do seu dia a dia, em qualquer problema que você está pensando, você vê que isso se encaixa com a maioria dos problemas de hoje em dia. Quer dizer, é uma cultura milenar, é um ensinamento antigo, mas é um livro que nunca se perdeu na história. Ele sempre foi utilizado e sempre foi aplicado nos dias de hoje, se você quer ter estratégia para vencer alguma coisa. Um ótimo dia para vocês. Se gostaram,
dão like, se inscrevam e passem para outras pessoas. E a gente se vê em breve. Um grande dia para vocês e até o próximo capítulo.